Esta é a sede da Embraer em São José dos Campos, uma empresa que produz aviões e os vende aos 4 cantos do mundo. A Embraer é a líder mundial na venda de jatos regionais e uma das mais importantes empresas do Brasil. É uma indústria estratégica para a defesa e para o desenvolvimento tecnológico nacional, e sua maior riqueza, sem dúvida alguma, são os seus trabalhadores. Nos mais diversificados setores, são eles os grandes responsáveis pelo sucesso da companhia. Mas será que os salários, as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores da Embraer são condizentes com o status desta empresa mundial? A Embraer valoriza sua mão de obra altamente qualificada e especializada? Sobre os acionistas estrangeiros que hoje comandam a empresa, será que tem compromisso com o desenvolvimento e a defesa dos interesses brasileiros? E as traumáticas demissões de mais de 4.000 trabalhadores, realizadas no início de 2009. Não existiam alternativas a serem tomadas pela direção da companhia? Todas estas questões vamos abordar neste vídeo, bem como as importantes lutas já realizadas pelos trabalhadores da Embraer no decorrer de sua história. Vamos falar ainda da necessidade de os trabalhadores se mobilizarem por uma nova Embraer, que desempenhe seu papel estratégico para o país e que seja realmente nossa. A Embraer nasceu como uma empresa estatal. A criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica aconteceu em 19 de agosto de 1969, mas a ideia de se formar uma indústria aeronáutica brasileira surgiu mais de 20 anos antes. A criação do CTA, Centro Técnico Aeroespacial em São José, foi a base para o surgimento da Embraer. A recusa e a incapacidade do setor privado em assumir um negócio de tamanho risco fizeram com que a empresa fosse criada com dinheiro público, dos impostos dos brasileiros. Ao longo das décadas de 1970, 80 e início dos anos 90, a Embraer consolidou uma excelente capacidade tecnológica e produtiva. Neste quadro, conseguimos ver a evolução da Embraer em números. De 1970 a 1990, o número de trabalhadores cresceu mais de 20 vezes. O crescimento do faturamento e das exportações neste período também foi exponencial. O governo investiu muitos milhões em pesquisa, qualificação e na formação dos profissionais da Embraer, que cumpria um papel estratégico para o país. E todo este investimento resultou num estrondoso sucesso da estatal. Houve um grande investimento por parte do Estado para que pudesse consolidar a Embraer como uma empresa, e a partir daí, como esse sucesso foi tão grande, o dinheiro estatal também ele foi fundamental para desenvolver uma empresa genuinamente nacional no mercado de fabricação de aviões do mundo. Então essa questão aí que a Embraer ela é um sucesso devido à sua privatização, ela se desmonta no ar. O avião EMB 120 Brasília é prova do sucesso da Embraer estatal. O modelo conquistou o mercado norte-americano, o mais importante do mundo por ser mais veloz e ter a metade dos custos dos seus concorrentes. Era utilizado por 26 empresas de 14 países e chegou a dominar 1/4 do mercado mundial. Sem sombra de dúvida, o sucesso da Embraer administrada pelo Estado brasileiro gerava uma grande cobiça dos capitalistas estrangeiros. O início dos anos 90 traz ao Brasil o neoliberalismo e a sanha de se querer privatizar todas as empresas administradas pelo governo. Com a Embraer, não era diferente. Mas como justificar a entrega de uma empresa que cada vez mais conquistava prestígio e sucesso internacional?
Fernando Collor de Mello tinha a resposta. Para poder privatizar a empresa, sucatearam para vender para a população brasileira a ideia de que a empresa não funcionava direito porque era estatal. O presidente, que se referia aos produtos nacionais como o sucata, atacou duramente a Embraer. Collor demitiu milhares de trabalhadores, cortou violentamente os financiamentos e reduziu a zero o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para a compra de aeronaves importadas. Era mais barato se comprar um avião fora, o mesmo avião da Embraer comprado fora, do que o mesmo avião comprado aqui diretamente da Embraer. Ou seja, se exportava para poder importar, para ficar mais barato. Então era um absurdo. O sucateamento da Embraer, assim como o de dezenas de empresas pertencentes ao Estado, foi um ato calculadamente arquitetado. Era a onda privatista. Além do estrangulamento financeiro, o governo atacou uma mão de obra extremamente qualificada e que durante anos havia sido objeto de forte investimento estatal. De 1989 a 1996, a Embraer demitiu nada menos que 75% de sua força de trabalho. A privatização da Embraer foi duramente combatida pelo Sindicato dos Metalúrgicos e por amplos setores da sociedade, numa das maiores e mais duradouras lutas travadas na região. No dia 7 de dezembro de 1994, o martelo foi batido e a Embraer foi privatizada. Seu preço: 154 milhões de reais. Para uma empresa do porte da Embraer, um preço de banana, como foi dito naquela época. O mais grave é que a companhia foi paga com títulos da dívida pública, as chamadas moedas podres, cujo valor correspondia, em média, à metade do declarado. Os fatos mostram que a Embraer não foi vendida. O termo mais correto seria entregue. Uma entrega de um patrimônio incomensurável, em termos de capacidade de produção instalada, de equipamentos instalados e principalmente em termos de conhecimento de tecnologia desenvolvida. Os novos donos da Embraer não demoram a fazer muito dinheiro com aquele negócio certo. Afinal, a empresa estava enxuta, com as dívidas sanadas pelo governo e agora contava com o retorno dos empréstimos do BNDES, que tinham secado na época anterior à privatização. Hoje o valor de mercado da Embraer gira em torno de 15 bilhões de reais, o que corresponde a quase 100 vezes o valor pago na privatização. Já os lucros obtidos desde a sua entrega somam 7,3 bilhões de dólares.